Bom dia! Hoje nós vamos apresentar o nosso projeto, que consiste no desenvolvimento de um forno de argila ligado por uma lâmpada infravermelha. Nós somos as alunas Nathalie Marink, Olivia Fogaça e o nosso orientador é o professor Iago Felipe. É a nossa escola é a Escola Francisco Eberhardt, aqui de Joinville. A nossa proposta aqui era unir os conhecimentos científicos e saberes tradicionais, que é os artesanais, como a nossa argila, e os saberes tradicionais, como o aquecimento que ia funcionar dentro da nossa cúpula. Então, nosso objetivo era criar uma alternativa de aquecimento que seja acessível e de baixo custo, com uma construção utilizando a argila, lâmpada infravermelha, de 220 watts, como uma fonte térmica. Bom, o nosso programa de pesquisa ele surgiu no projeto de física, no segundo ano do ensino médio, que a gente começou esse projeto. Então, o nosso projeto começou conforme essa pergunta: se é possível desenvolver uma fonte térmica sustentável, eficiente de baixo custo, utilizando a argila e a redução infravermelha como uma fonte de aquecimento. Então, a gente buscou verificar se era possível construir um projeto de baixo custo, eficiente, com esses materiais. E nossa justificativa aqui, nossos desafios, que era atender o crescimento dessas tecnologias, que às vezes a gente não tinha com base saber como lidar com a lâmpada vermelha. Às vezes ela tinha uma temperatura alta, uma temperatura baixa, mesmo sendo tamanhos diferentes, tipo todos os nossos primeiros protótipos. Então a gente queria buscar essa valorização da integração dos saberes tradicionais com os saberes antigos dos artesanais. Então a gente queria trazer essa geração com conhecimentos etnofísicos, que misturaria nosso desafio ali entre criar um projeto com argila, com a lâmpada, e os saberes tradicionais do artesanal, junto com a etnofísica, que envolveria o nosso projeto. Bom, a nossa hipótese é que a combinação de alta capacidade de uma retenção de calor da argila era que o aquecimento ligado à lâmpada vermelha desse super certo, com um sistema eficiente, com baixo custo e sustentável e fácil construção desse projeto. Então, claro, a gente teve os desafios, mas essa hipótese, essa pergunta foi que deu super certo no nosso projeto, a gente pensou bastante como a gente ia montar esse projeto no início. E o nosso objetivo aqui era criar, desenvolver um forno artesanal sustentável, que seja eficiente e de baixo custo, naturalmente. Bom, nossos objetivos específicos, que entre eles teve a capacidade de argila reter esse calor, de comparar e medir a eficiência do aquecimento da radiação da lâmpada, e verificar sua aplicação em atividades educacionais, artesanais, como a nossa escola agora tem. Tipo, a gente fez os nossos fornos e agora a gente trouxe para a escola esse modo de, vamos fazer algo com argila, peça de argila, secagem, elementos, para ver como a radiação no forno funciona. Então, a gente trouxe essa educação para a escola e, no entanto, que o nosso projeto surgiu na matéria de física. Bom, a metodologia, a gente foi atrás de materiais de baixo custo. Achamos a argila, que retém baixo calor e é um material de fácil acesso. A argila foi modelada nessa estrutura, oval, circular, e a gente utilizou uma lâmpada de 220 volts. Após a construção do nosso projeto, a gente realizou vários testes, como aquecimento, temperatura e tempo de resfriamento. A gente aqueceu a líquidos, alimentos leves e secagem. Bom, a fundação teórica está relacionada a três mecanismos de resfriamento, como a radiação, que é a lâmpada infravermelha, a convecção, que é o ar dentro do ar quente dentro da cúpula, a condução, que é a estrutura da argila, e a inércia térmica da argila, que mantém o calor dentro dela. Os resultados demonstram que o projeto atingiu temperaturas superiores a 100 graus Celsius. Foi realizado, se deu certo, cruzamento de alimentos, líquidos e de secagem. Bom, aqui a gente fez uma tabela comparando o nosso forno com fornos convencionais, como air fry e forno elétrico, considerando o consumo em horas, de 2 horas, e o consumo de gases distintos. Bom, a melhoria das estruturas é que os nossos fornos estão na fase de aprimoramento ainda. Pretendemos instalar uma base refletora no interior dela.
Aperfeiçoar a técnica de cozinhamento, secagem e, e aumentar a sua eficiência mais ainda conforme o aprimoramento. Bom, na nossa conclusão, a gente concluiu que o forno ele é funcional, que é possível desenvolver um forno artesanal de baixo custo e sustentável. Então, esse projeto demonstrou que ele tem uma capacidade de alto no aquecimento, uma base de energia que consiste no calor somente ali dentro, que não expõe esse calor para fora. Então, o ar quente fica ligado ali. Então, esse forno conseguiu trazer para a gente um ótimo resultado. A gente adorou a nossa ideia, foi um projeto que constituiu, ganhou na feira regional, levamos para a feira estadual também em Florianópolis. Então, esse ano a gente está trazendo para a feira da FEBIC o nosso projeto, que é um projeto desde o ano passado, né? Que era como um tema de inovação. Então, a gente trouxe um projeto que ainda não existe, que agora nossos protótipos existem, a gente tem essa ideia maravilhosa com o nosso nome. Então, a gente teve esse projeto incrível feito, vamos levar E até a gente está pensando em levar bem mais para frente o projeto e aperfeiçoar cada vez mais, né? Para melhorar mais as coisas. Então, eu acho que essa é a nossa conclusão do nosso projeto, que é uma ferramenta para o ensino de física, de todas as matérias. Dá para usar em escolas, como, tipo, em escola infantil, né? Dá pra, tipo, eles fazem massinha, argila, e é bom, às vezes, dá pra fazer um forno maior, que dá pra tipo, fazer um monte de experimento de crianças e colocar ali, no outro dia tá pronto. E vamos Sim, é um projeto que também não, tipo, ele não causa nenhum acidente, né? Tipo, o nosso forno, ele tem um aquecimento alto, claro, mas, tipo, se a gente colocar a mão nele, não se queima. Então, ele é um projeto que tem alta segurança, não tem risco nenhum de crianças, queimar nem nada. A gente esqueceu de falar também o nosso termômetro, que temos o nosso termômetro com mais de temperatura da lâmpada. Então, esse é o nosso projeto que a gente vai levar para o Sudeste agora. E esperamos que até lá dê tudo certo com nossos planejamentos. Ainda a gente vai melhorar o nosso forno para levar presencialmente. E obrigada pela atenção.